Boa tarde, gente. Tudo bem? Aqui é o Henrique de novo, né? Até porque o canal é meu, tá? E daqui a pouquíssimo tempo a gente vai ter então o UEFA Champions League, né? Champions League, né? Não vim do mato. E então esse vídeo aqui vai ter 30 minutos, né? Eu vou gravar 30 minutos hoje e 30 minutos amanhã, né? E esse time aqui já foi eliminado, né? Essa bosta aqui. Não, bosta não, né? Jogou muito bem, né? Não tem, muito bem não, mas fez tudo que pôde. Eu não tô nem um pouco bravo, né? Até mesmo porque eu não torço para time nenhum. Sempre no mesmo ano, esse ano eu tava torcendo para eles ganhar, mas agora que não, eu vou ver aí, né? Aí agora que o Arsenal ganhe, né? Que eu não gosto do PSG. E vamos lá. Eu vou criar aqui um projeto em Java, né? Em que a gente vai hoje fazer uma coisa diferente. A gente vai fazer um mercado, né? Mercado não muito complexo. Não vou usar aqui a tela, não vou usar um banco de dados. Eu prometi que eu iria melhorar e aprender sobre esse tema, só que eu acabei não fazendo isso, né? Vocês me perdoem aí pela falta de... Mas é que eu estou tendo muita coisa para fazer, né? Estou muito ocupado, né? Então, acho que é perdoável. Então, vou criar aqui o arquivo para poder... Vamos primeiramente mentalizar como é que vai ficar esse diagrama de classe aqui, né? Então, vou criar aqui um classes.txt, né? Para a gente ter aqui um arquivo de texto para poder digitar. E a primeira classe que eu vou criar vai ser a classe item, né? A classe item ela vai ser então as informações de um item que é um de cada produto. Então tem nome, todo produto tem um nome. Além do nome, ela também tem o preço, né? O preço de um só, certo? De um, né? E não quer dizer necessariamente que é um, né? Por exemplo, uma maçã, não existe uma maçã, existe o quilo de maçã, né? Porque assim não ia ficar muito custoso, né? E além de nome e preço, só isso, né? Só isso. Agora tem a classe também, deixa eu ver. Classe pilha. Pilha seria uma pilha de itens, né? Ou seja, mais de um item, melhor, mais de um de cada item, né? Então tem quantidade, primeiramente ela tem o item, né? Que ela armazena e a quantidade também, né? Então, por exemplo, 10 sabões, né? Já vai falar sabões. Tá ficando doido já, ficando burro. Então aqui no caso seriam 10 sabões. É sabão mesmo, gente? Sabãos, né? Meu Deus do céu. Tô falando meu Deus do céu demais, né? Então, pilha de item. Outra classe também que tem é a classe estoque, né? E detalhe, todas as classes vão ter um construtor, menos a classe estoque, que ela vai ter apenas um método e ela vai ter só um atributo, ele vai ser estático, né? Eu poderia até colocar a classe estoque abstrata, mas não vai precisar. Então, a classe estoque ela vai ter o atributo lista, né? Então vai ser aqui uma lista, vou colocar aqui para a gente depois, porque essa é a notação de lista que a gente vai usar, né? O ArrayList. Então, lista de todos os produtos. Essa pilha aqui, essa lista aqui, ela vai armazenar então pilha item, né? Ou seja, vai armazenar, por exemplo, 500 carvões. Ninguém vai no supermercado para comprar um carvão só, né? Deixa eu pensar outro exemplo. 500 garrafas de alguma coisa. Então, é o máximo que pode ser vendido. Se forem lá 250 pessoas e cada uma comprar 2 garrafas, ninguém vai mais poder comprar, porque vai ter acabado, né? Aí, no caso, teria que ser só no dia seguinte, né? Para ter mais garrafas de novo. Além da classe estoque, tem também a classe compra, né? A classe compra. E outra coisa, aqui na classe pilha item, a gente pode fazer aqui como é que eu posso dizer? A gente pode fazer aqui o valor total,
Porque eu até poderia muito bem, na hora de fazer os cálculos, pegar o preço, multiplicar pela quantidade, só que vamos deixar isso aqui já na construção da pilha, para a gente não ter que ficar calculando isso toda hora. A classe compra, ela vai ser simplesmente uma lista que é, quer dizer, pilhas de produtos, né? É o nome. Né? E vocês veem que eu estou aqui escrevendo as classes tudo com letra minúscula, né? Vamos usar a convenção, porque não tem menor motivo para eu ser inimigo dela, né? Alguns vídeos passados eu fiz classe com letra minúscula. Peço perdão por isso. Além de um programa que eu fiz em C, que eu não limpei a memória que eu aloquei para uma matriz, tá? Esse vídeo aqui eu estou pensando até em apagar ele, porque eu fiz ele voltando de férias, assim, sabe aquela ressaca, aquela margaça. Então foi tipo aquilo lá. Nossa, ficou difícil, viu, gente? Não façam aquilo lá, não. E ela também armazena pilha item, né? Que deveria ser maiúsculo também, afinal de contas a classe pilha item também é maiúscula, né? Isso aqui a gente só tá pensando como é que vai ser. Eu não estou nem programando ainda. Vai ter a classe compra, né? Então ela vai ser a lista de todos os produtos, e vai ter também aqui o valor total também, só que esse valor total seria o somatório de todas as pilhas de produtos. E obviamente aqui não podem ter duas pilhas diferentes do mesmo produto, né? Porque, por exemplo, quer dizer, podem ter, mas a gente vai fazer um algoritmo para a gente poder somar, né? Se eu tenho aqui, eu vou comprar 2 bananas mais 2 bananas, eu vou comprar 4 bananas, né? É bem interessante se fosse bom assim. E vai ser, né? Estou falando aqui que eu não vou ter. A gente vai ter aqui alguns métodos, vai ter construtores, né? Mas enfim, isso aí agora que a gente vai começar mesmo. Então vamos aqui, ele cria essa classe aqui, né? Dessa vez, foi a primeira vez que eu criei o projeto pelo VS Code, né? Que pode ser feito sempre, né? Não precisa abrir o Eclipse para fazer isso, deixa para quando for colocar a biblioteca mesmo, library, né? Então a primeira classe que a gente vai criar é a classe item, né? Item.java. Então, como eu falei para vocês, o item, como é que é o item? O item tem preço e nome. Então a gente pode colocar aqui string preço e double string preço, isso mesmo, está certinho. Afinal de contas, né? E double preço. Double preço. Na hora de criar o item, né? Inclusive isso aqui vai ser interessante. A gente vai usar aqui a gente vai fazer aqui um pequeno encapsulamento aqui, né? Isso aqui é o construtor da classe. Por quê? Para que a gente crie um item, existem 2 requisitos. Não pode ter esse produto, não pode ter um valor, como é que eu posso dizer? Não pode ter um valor menor que 1, né? Porque imagina um produto de graça, ou então um produto que tem valor negativo, ou seja, você chega lá no supermercado para comprar e ele, se você pegar esse produto aqui, você ganha R$10. O que é? Uma bomba? Um papagaio chato, né? Só pode ser, né? Então a gente vai ter que colocar isso aqui privado, mas daqui a pouco a gente faz isso. Então, aqui, o que a gente vai fazer? Vamos fazer essa instância receber os valores aqui dos atributos, né? Então, o nome desse objeto aqui, o objeto desse item aqui, é nome e preço, respectivamente. Né? Então, agora a gente vai colocar aqui privado, né? Porque a gente não pode, nem todas as possibilidades de criar um item são permitidas, né? E, na verdade, de quase nada né? E o item, né? Ele é público, né? O construtor de item é público, certo? Agora, vem a hora da história, né? A gente vai precisar aqui colocar um get set, né? Então, double get preço, a gente pode não alterar, mas a gente pode pelo menos ver, né, o preço. Então eu não posso mexer no preço, mas eu posso ver. Claro que tem como mexer no preço, mas aí a gente vai precisar de uma função especial, né, que vai definir uma permissão, né, uma senha, né, do sistema para a gente poder trocar para a gente poder fazer essas coisas, né. Todos os atributos vão ter nome minúsculo, né.
double não, né? Seria string. Então, return não. Poderia até usar o arrow function, mas eu tô com... poderia sim, mas eu esqueci como é que faz. Ih, vagabundo. Então, aqui a gente tem tudo isso, né? Esses métodos aqui também não tem motivo nenhum para eles não tem motivo para eles não serem públicos, né? Então, vamos pôr público aqui. E agora é o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Redundante, hein? Falei fiquei bêbado. Então, a próxima classe que eu vou criar é a classe pilha item, porque a gente só pode criar a classe estoque depois que a gente já tiver porque a lista que eu vou armazenar ela é uma lista de pilhas, né? Pilhas de item. Então, vamos lá, classe pilha item, eu poderia chamar só de pilha, mas eu acho que fica difícil de entender, né? Pode pensar que é uma pilha, isso, plia, né? Pilha item, ponto Java. Na classe pilha item, a gente vai ter o seguinte critério. Inclusive eu estou pensando aqui, será que dá para rodar esse negócio aqui? Porque não está dentro de nenhum pacote, né? É o pacote abrangente. Tomara que dê, né? Vamos ver. Então, assim como... que a pilha item tem? Se a gente olhar aqui, ela tem um item, né? Então aqui ela tem um item i... Não, vou chamar de item mesmo, né? Claro que... Enfim, é bem intuitivo. Então, ela tem o item, que tem um valor inteiro que representa a quantidade. E é claro que essa quantidade também não pode ser menor que zero, né? Eu posso até colocar aqui long int, é só long mesmo, né? Eita. Eu poderia colocar long, mas aí depois vai dar problema na hora de printar, porque eu não... percent... Enfim, depois eu... Acho que o inteiro já está de bom tamanho aqui mesmo, né? Não acho que alguém vai querer comprar 1 milhão de alguma coisa, né? Teria que ser uma operação específica, né? Para poder fazer isso tudo. E aqui, além dela, tem um valor total também. O valor total, a gente... peraí. Valor total seria double, né? Valor total. De novo, poderia colocar só valor. E aqui a pilha de itens, né? Ela também vai ter tudo privado, né? Porque... Depois, se a gente precisar mexer em alguma coisa aqui, a gente mexe. Mas, por padrão, não vejo nenhum motivo para não ser privado. Então, o construtor é público, pilha item. Aqui, no caso, vai receber o item, item, né? E int quantidade. O valor total a gente não passa, né? A gente não passa, a gente só... ele é calculado automaticamente. Ou então a gente pode fazer o seguinte, passar o valor total e aí mas aí não faz sentido, né? Porque senão alguém pode chegar aqui e comprar uma meia barra de sabão. Tipo assim, a caixa tem 6, né? Alguém, eu quero... aí, por exemplo, a caixa custa R$6, alguém põe 3. Seria meia caixa de sabão. Aí o cara tem que abrir a caixa para... Enfim, eu lembro daquela cena do Celso Russomano, né? Não sei se já assistiram, Patrulha do Consumidor. Ele chega no supermercado assim, ele quer comprar um papel higiênico só, ele acha um absurdo, né? Você vê o tanto que esse povo é fresco, né? Tem o papel higiênico tá lá, pague 12, ou pague 11, leve 12, ele lá todo encucado porque ele pensa que alguém no universo vai querer comprar um papel higiênico, né? É tipo aquele povo que tem prisão de ventre, né? Aí ele rasga tudo lá na frente da mulher, que coisa mais... eu gosto dele, mas esse dia aí eu não entendi ele não, viu? Vai ser bunda assim lá na... Enfim, vamos continuar aqui, gente. Então aqui no caso, esse item recebe item, né? Isso aqui vai pro Instagram, essa fala aqui do Patrulha do Consumidor, né? Afinal de contas eu quero ser processado mesmo. Então, o valor o valor total ele vai receber... mas espera aí. Antes de a gente calcular o valor total, a gente vai ter que fazer as verificações aqui para ver, né? Inclusive, a gente já pode fazer isso, né? Então, no caso da pilha item sim, no item ainda não, porque não tem a classe estoque. Se bem que aqui também, né? Vamos fazer depois, porque para eu cadastrar uma pilha de itens, o item tem que estar no estoque já, né?
O item tem que estar cadastrado lá, né? Senão eu vou tirar esse item da onde, né? Enfim. E aqui no caso é a mesma coisa, né? A gente vai ter uma função aqui que retorna item, get item. É bom que a gente vai treinando aqui, né? Reforçando a nossa mente aqui todos os conceitos da orientação ao objeto, né? Que eu gosto muito, né? Get, quantidade. E no caso aqui é maiúsculo porque isso aqui é uma classe que eu criei, né? Isso aqui é inteiro, né, menino? Para de ser burro. Então aqui é a quantidade, ou return, quantidade, bem simples aqui mesmo. E double, get, valor, total. Né? Então beleza, return, valor, total. Agora a gente vai criar aqui a classe que vai mudar tudo, que é a classe stock. Né? A classe stock ela vai ser da seguinte forma, hein? Ó, já são 3h20, hein? Daqui a pouco eu já tenho que assistir a minha Champions League. Estoque. Você vê que o cara... e é claro que isso não é sempre, né? Por exemplo, o dia que eu estiver trabalhando, que eu começar, eu vou ficar lá na empresa e na hora que acabar o expediente eu venho para casa assistir. Isso se nenhum vagabundo lá resolver dar um spoiler para mim, né? Aí eu vou ser demitido se ele fizer isso, que eu vou dar uma quebrada nele. Então, o que a classe stock tem? Ela tem uma lista estática, ou melhor, agora que eu estou pensando nisso, será que a gente poderia, porventura, vamos fazer estático mesmo. Static, ArrayList, que armazena, você vê que ele importou ali, né? Pilha item. Qual será o nome dessa? Todos os itens, né? Vou colocar todos. Vou colocar em maiúsculo porque é uma função importante. Todos os itens. Melhor, itens faz mais sentido. Itens cadastrados, né? Porque todos os itens dá a impressão de uma coisa meio suja, né? Cadastrados, né? A gente já pode criar aqui, né? Porque a gente não vai ter construtor para a classe stock, porque ela só tem um método, ele é estático, né? Ela só tem um atributo. Igual a new lista. Beleza, agora sim que a gente vai começar. Vamos lá na classe item, porque a gente precisa determinar o seguinte. Para que eu crie um item, né? Eu preciso de um pré-requisito, né? Então, primeiramente, o primeiro pré-requisito vai ser em relação ao preço. O preço dele não pode ser menor ou igual a zero, por aqueles motivos que eu citei. Se isso acontecer, a gente vai retornar nada, porque o construtor não retorna, mas a gente pode retornar nada para ele poder para ele parar. E antes de ele retornar, a gente vai dar um printf aqui, println, né? Então, em inglês a gente vai escrever o seguinte, né? Você vê que os atributos são em português, mas eu vou escrever o texto em inglês. O preço, então, the price, deve ser maior que zero. Vou colocar aqui o zero e o zero em parênteses aqui também, porque é tipo professor, né? Você já aconteceu isso com você? Por exemplo, você tira zero na prova. Isso faz muito tempo que acontece comigo. A última vez que aconteceu isso comigo foi... Não lembro. Ainda não aconteceu comigo na universidade. E faz tempo que não aparece no colégio também. Mas algumas pessoas que tiram zero, o professor escreve zero, a palavra, para o cara não ir lá e mostrar a mãe dele. Ó, mãe, tirei 10, né? Ainda bem que eu nem tenho que mostrar minhas notas mais para minha mãe. Então, isso aqui a gente não tem que falar seu preço. Olha, veja, menos 2 é menor que zero. Isso aqui é óbvio, né? Então, beleza. Quanto a isso, tudo bem. E outra condição, né, seria, por exemplo, se, no caso aqui, vou fazer o seguinte. For pilha item, pilhas de itens dentro do estoque. Então eu vou olhar aqui dentro do estoque, vou varrer o estoque e ver se já existe na lista itens cadastrados um produto que tem o mesmo nome desse, né? Então, por exemplo, eu registro um sabão, mas sendo que já tem sabão lá, né? Nesse caso, eu poderia interpretar da seguinte forma: não vai criar, né?
Mas aí eu tô pensando aqui também que eu preciso ter um modo de aumentar a quantidade de itens dentro do estoque, né? E aí eu posso fazer isso pela própria classe estoque mesmo, um método estático para a gente poder adicionar uma quantidade de item, alterar uma quantidade de item já existente. Então, eu vou olhar dentro de pilhas no caso aqui é uma pilha só, né? Pilha de item. Nesse caso, né? Não, mas ficou feio. Vamos colocar só P mesmo, né, gente? É uma variável tão escondida aqui, ninguém vai saber dela. Então, no caso, se getItem ponto nome, olha bem, eu acho aqui que, mas é que eu estou na classe nome, né? A classe nome, como eu estou acessando um nome na classe nome, a característica privada, né, o atributo privado, ele não permite que outra classe acesse os atributos de uma classe diferente dela. Então, só a item poderia acessar os atributos de uma instância dela mesma. Que no caso é o que acontece aqui. A gente está mexendo com itens dentro da classe estoque, mas como a gente está mexendo na classe item, a gente pode fazer isso. Equals to nome, que é o que eu estou tentando fazer, né? Então, se já existir dentro de getItem um nome, um produto que tem o mesmo nome que eu estou tentando criar, a gente já vai retornar também. E aqui, nesse caso, eu vou até fazer uma coisa, né? A gente só vai fazer esse procedimento aqui, ó. A gente só vai falar que o preço, beleza, tranquilo, se no caso tiver dado tudo certo aqui, né? E no caso, quando eu coloco o preço aqui, ele está se referindo ao preço, ok, vamos ver, deixa eu ver aqui, se eu colocar preço M aqui, porque agora o que eu tô vendo aqui, né, preço M, vamos ver, não, beleza, é porque eu achei que ele estava tentando comparar com o preço daqui já, mas não, né, porque eu não posso atribuir o preço a um produto que eu não vou criar, né, porque senão ele vai acabar criando, né. E aqui também eu vou verificar tudo, eu só vou colocar que o nome desse cara vai ser nome se ao final de tudo eu não tiver encontrado nada, né? Então aqui, se por acaso eu encontrar, né, por exemplo, estou tentando, tem 50 sabão de novo, não sei falar o plural de sabãos, se tiver, por exemplo, 10 beterrabas lá no estoque. Se eu cadastrar outra beterraba, isso aqui não é para eu criar outro item já existente, é para eu criar um novo item, né? Porque vai ter um método específico para isso. Aqui então eu vou printar, né, uma mensagem aqui de emergência dizendo que o preço deve ser, aqui no caso ela vai printar aqui, já existe, então already exists em todos os itens. Peraí, vou pensar aqui. Já existe um produto, um item, né? Com o nome. Isso, escrever. Sabendo legal. Com o nome. Aqui no caso eu vou dar um espaço aqui, e aí eu concateno, né? Então aqui no caso, nome, né? O nome que eu estou pegando aqui no caso é esse nome aqui, ó. É exatamente o nome que eu quero, não é o nome daqui de cima, né? Porque primeiro ele procura aqui na função se há uma variável com o nome, né? Se tivesse sei lá, um atributo churrasco e eu não tivesse escrevido ele aqui, ele ia pegar o que está aqui em cima, né? Certo, então já está tudo certo aqui. E aí, caso ele consiga chegar no final, a gente vai vir aqui na estoque.itens cadastrados. Adicionar uma pilha, né,
aqui no caso eu vou ter que construir uma pilha, né, para esse elemento. Uma pilha que vai ter 0, né? Então new pilha do item esse item, e a quantidade dele vai ser 0, certo? Então a gente pode ter uma pilha sem elementos, ou não, melhor não. Pensando aqui, se faz sentido. Faz, né? Uma pilha com 0 elementos significa que esse elemento ele existe, tem lugar para ele lá, né? É como uma prateleira vazia. É o lugar de um item lá, né? Se, por exemplo, existem 0 bananas, eu sei que o que é para guardar lá é banana. Se não tiver, é como se lá não fosse para guardar coisas, né? Então, quando a gente for criar a pilha aqui no construtor, né, a gente vai fazer esse processo aqui e basicamente é o seguinte. Vamos começar aqui. Primeiro que diz respeito à quantidade. Se a quantidade for menor que 0, porque pode existir uma pilha com quantidade em que 0 elementos. Se a pilha for menor que 0, a gente return e escreve o mesmo texto ridículo que eu escrevi aqui, né? Aqui no caso, a quantidade, amount, deve ser, quer dizer, deve ser bigger, maior, or a quantidade deve ser maior ou igual a 0, né? Ou eu posso escrever posso escrever que ela não pode ser menor que 0. Acho que assim, né? Acho que assim fica melhor, né? Então a quantidade não pode ser menor que 0. Eu escrevo aqui para alguém 0. Bom que o 0 é igual em inglês e em português. Beleza? Então essa vai ser a mensagem que vai ser criada. E agora com respeito ao item, né? Então somente se isso aqui não acontecer, a gente cria. E aqui, no caso, vai ser o seguinte. Se... olha só que coisa. Não, beleza, entendi. Só estava pensando aqui numa coisa, mas eu acabei de perceber lá. Depois eu explico o que foi. Então agora a gente vai verificar quanto ao item, né? Eu só posso criar uma pilha, mas aí tem um problema, né? Porque se eu falo que eu só posso criar uma pilha para itens dentro do estoque, vou ter que criar um novo atributo para a pilha. Porque basicamente é o seguinte, é isso que eu estava pensando. Eu falei para vocês que eu só ia poder criar uma pilha de itens se esse item já estivesse no estoque. Só que quando eu for criar a pilha aqui, a pilha com quantidade 0 para o estoque, não vai existir essa pilha lá, né? Não vai existir esse elemento lá ainda. Então, para resolver esse problema aqui, eu estou pensando aqui. Se eu crio uma nova lista aqui, né? Ou se eu aborto essa regra. Eu vou abortar, né? Eu vou abortar. Então, no caso, eu posso usar qualquer item, né? Eu posso fazer isso depois para compra, né? Só posso comprar um item que esteja no estoque, né? Então, no caso, o item ele vai estar embaixo aqui, né? Porque se alguém colocou uma quantidade indevida, eu já vou retornar. Então tá. Aí sim, né? A pilha não tem problema, né? A gente já cria ela pelo próprio item, né? Então o item vai ser esse e quantidade vai ser 0. Então agora é hora de eu me divertir ali na televisão. Faltam meia hora pro jogo e até amanhã, né? Ainda bem que tá gravando aqui, né? Porque ontem deu um probleminha aqui, hein? Mas enfim, até amanhã então, já. Então, agora eu já em outro dia, com outra roupa. Deixa eu guardar esse aqui para mais tarde, esse papel aqui.
vamos continuar fazendo e a gente estava comentando o seguinte. Eu havia criado uma pilha com quantidade zero e essa pilha ela não tem esse item que eu estou criando, ele vai ser cadastrado no estoque, ou seja, ele não existe lá ainda. Então, não é possível eu fazer uma verificação que para eu criar um item eu preciso que ele esteja no estoque, porque o item que é criado ele não vai estar no estoque. Então eu pensei e achei uma solução boa. Ao invés da gente precisar fazer isso, né, de tentar alguma coisa aqui, a gente pode pensar em que situação que o item ele precisa estar no estoque, que é no caso da compra, né? Porque não tem como você comprar um item que não tem na loja, né? Eu chego no supermercado, me vê aí, você não é ferragista, né? Mas você vai comprar melancia, se não tiver melancia, você não vai voltar com melão, né? Aqui no caso não. Então, a gente não precisa preocupar com isso na etapa de criação. A gente precisa preocupar com isso na etapa de compra. Então, aqui na classe estoque, quando eu crio um item, eu adiciono uma pilha desse item com quantidade zero na itens cadastrados. E nessa classe estoque aqui, uma das coisas que eu vou fazer nela é a seguinte. Eu vou colocar aqui na estoque uma função que ela retorna boolean, que tem como característica carregar estoque. Carregar estoque, eu vou pegar então uma pilha de itens, né? Pilha item P, vou chamar, que vai ser uma função que vai, por padrão, retornar. Eu vou construir a função, depois a gente vê. Então ela vai receber uma pilha de itens, né? Então ela pode receber 10 bananas, pode receber 20. Aqui, para a gente ter para essa pilha aqui ser adicionada, a gente tem a seguinte, aí sim, né? Eu preciso verificar se na lista de itens cadastrados existe uma pilha desse item, né? E aí não tem que ser com quantidade zero, né? Então, for pilha item P, in e C, ou seja, pilha em itens cadastrados, né? Eu posso colocar em português também, pilha em cadastrados, dentro de itens cadastrados, né? Eu estou percorrendo essa array, eu vou ver, né, se existe, né? Então, se P ponto se p.getItem for igual a p, se for igual a p em c.getItem, só ver aqui que não, é porque ele não está inicializado ainda, né? Então, se isso aqui for verdade, né, se o item que eu estiver tentando adicionar for o mesmo aqui, se eu conseguir encontrar, eu já vou fazer o seguinte. P em C, ponto. Aí, no caso, eu vou criar uma função para a gente setar, para a gente alterar a quantidade desse item aqui, né? A quantidade de uma pilha, né? No caso, a pilha, né? Vamos colocar aqui uma função boolean. Essa aqui pode ser boolean, né? Porque ela pode não, eu não posso alterar a quantidade e colocar, sei lá, menos uma bananas, né? Ficar lá menos uma. Alterar quantidade, eu vou fazer o seguinte, eu vou receber int new quantidade, quer dizer, no caso aqui eu vou receber, por exemplo, a variação, né? Então, var quantidade, eu vou fazer o seguinte, quantidade vai ser igual a quantidade mais variação de quantidade, né? Então, no caso, esse quantidade eu estou me referindo ao atributo da classe aqui. No caso, antes de eu fazer isso aqui, né, eu preciso verificar if quantidade mais var quantidade for maior que zero,
maior ou igual a zero, né? Porque eu posso ficar sem nada. Se isso aqui for verdade, a gente vai fazer esse procedimento, né? Procedimento aqui e vai retornar true. Depois eu vou adicionar as caixinhas aqui, né? Se não for, a gente vai retornar falso, né? Então essa aqui é a função alterar a quantidade. Então no caso aqui, o que a gente vai fazer é o seguinte. Eu fiz essa verificação aqui, né? E eu depois... Então, esse item precisa ser exatamente o mesmo, né? Não com o nome igual, não com... tem que ser o próprio item mesmo, né? Mesmo se você comparar dois itens, mesmo que ele tenha o nome, todos os atributos iguais, se ele não for exatamente uma instância, não vai ser igual, né? Então aqui eu preciso pegar essa P em C ponto alterar a quantidade e vou pegar P ponto get quantidade. Então se eu vou alterar, né, por exemplo, vamos supor que aqui nessa pilha daqui que já está aqui dentro tem 20 bananas. Se aqui tiver 10 bananas, né, tiver 20, vai ficar com 30, né, porque a função ela soma. Se por acaso se tivesse aqui, por exemplo, um valor negativo, né, porque pode ser que quando eu estiver comprando, né, a gente precisa retirar do estoque. Aí no caso, se isso aqui poderia retornar falso, mas aqui a gente nunca vai carregar estoque com uma pilha negativa, né? Pode ser que sim, né? Vou colocar então aqui atualizar estoque, né? Além da gente fazer essa verificação, preciso verificar isso também. Então, se isso aqui for verdade, ou seja, essa função aqui retornar true, né? Eu retorno verdadeiro, a função acaba. Se não acontecer, ou seja, se o nome for igual, mas eu não conseguir fazer essa operação, seja porque eu estou tentando tirar mais do que eu estou colocando, ou tirar mais do que tem, né? Tenho 10 bananas no estoque, estou tentando tirar 11, né? Aí no caso ele não vai fazer nada. Então aqui é return false, né? Isso, false. E ainda assim, né? Se por acaso eu percorrer esse for inteiro aqui e não achar nada, aí, meu irmão, também return false, porque significa que eu estou tentando alterar a quantidade de um elemento, de um item que não foi cadastrado ainda, né? Então, isso aqui vai servir único e exclusivamente para compra e também para chegar à mercadoria, né? Então, beleza, a gente já tem aqui a classe item, creio que já está completa. A classe pilha item, creio que também já está completa. Só falta agora a classe compra, mas antes de a gente comprar alguma coisa, eu gostaria de ver se está tudo funcionando corretamente. Então, vou colocar aqui uma classe... como é que eu poderia... uma classe main, né? Para a gente poder testar as coisas aqui, né? Então, essa vai chamar main maiúsculo. Ela vai ter uma classe main. Aqui eu vou criar, por exemplo, vou criar aqui No caso, eu poderia já criar o mercado, né? Que seria o mais ideal, né? Mas vamos fazer o seguinte, aí o mercado teria todas essas coisas aqui. Mas primeiramente, nessa função minha aqui, eu vou criar então aqui um estoque, né? Estoque é igual a new estoque. Na verdade, eu não preciso nem criar porque ele é estático, né? Mas enfim. Então, eu crio o estoque. Eu também posso criar... Se eu vou criar o estoque, então eu entendo que... Eu entendo que eu poderia fazer essa classe, deixar... Eu não vou criar o estoque, não. Já que é uma classe abstrata, né? Vou criar o item direto. Item i é igual a item i1 é igual a new item. Aí ele vai pedir, por exemplo, aqui, sei lá, banana, preço 2.45. Se eu vou colocar outro item aqui, né? Por exemplo, i2 igual a new item. Aqui pode ser pera. Imagina
a loucura que deve ficar isso aqui, né? Vai ser 3, né? Claro que nunca que uma banana só vai custar 2,45 quase, né? Mas não é isso tudo, não. E, enfim, além disso, né? Certamente, então, eu vou testar essas duas criações aqui para a gente ver se essas foram adicionadas ao estoque, né? Pilha item, a gente nunca vai criar uma pilha de itens assim à toa, né? A gente sempre vai inicializar ela nas funções, mas vamos só ver aqui, tá? Por curiosidade, que está funcionando. Não, como ele não emitiu nenhuma mensagem de erro, provavelmente deu certo, né? Então, deixa eu posso até fazer o seguinte, então, né? Para testar, print out, system out print ln, vou testar a classe estoque.itens cadastrados toString. Beleza. Vamos ver aqui. Eu estou vendo aqui 2 itens. É claro que ele me retornou o endereço de memória, né? Não me retornou o nome, né? Mas dá para ver que os 2 itens foram adicionados lá. Então a gente vai usar mais esse main aqui depois. Agora, vamos fazer o seguinte. Além de fazer tudo isso aqui, né? Criar o estoque, a gente vai criar também a classe compra, né? Que é a última classe que falta. Classe compra, então, né? Compra com letra minúscula, ela vai ter os seguintes atributos, né? Vamos ver aqui o que a gente programou. Ela vai ter uma lista de produtos, uma lista de... então, é uma lista que dessa vez não é estática, né? A arraylist, na verdade não é assim, né? Eu tô doido, né? Arraylist, nossa, estou esquecendo aqui tudo. Pilha item, seria... Como é que eu dei o nome lá? Pilhas de produtos. Olha bem o nome. Pilhas de produtos. É igual a nova lista. E o que mais que a gente tem aqui? Valor total. Então, valor total é um double. Double valor total. Então, a compra, a inicialização dela vai ser bem... Como é que eu posso dizer? Eu não preciso nem inicializar isso aqui, né? Eu posso deixar para inicializar aqui, ó. Pilhas de produtos é igual a new lista. Não é uma classe estática. O que eu quero fazer aqui, velho, é o seguinte. Eu não tenho que passar nada de parâmetro, né? A não ser que eu queira passar, por exemplo, o nome da compra, né? Poderia passar também uma data para essa compra aqui, né? Para eu saber como... Mas, enfim. Aqui no caso, eu vou... Eu até vi que eu estou com o microfone ligado aqui no computador, mas eu vou desligar porque o microfone ele faz parte do celular aqui, né? A câmera do celular, o áudio está sendo gravado pelo celular para ficar mais fácil, né? Porque aqui a qualidade fica 1000 vezes melhor. Então aqui eu vou colocar o nome, né? O nome da compra. String, então eu tenho que adicionar isso aqui, né? Depois a gente atualiza o diagrama aqui para ficar igualzinho, tá? Mas a compra, ela vai ter um nome para essa compra. Então eu vou passar o nome dela aqui. String nome. E é claro que esses valores aqui eles serão todos privados, né? Privado. Eu não posso alterar, eu não posso de qualquer jeito adicionar qualquer pilha de produto, porque não há restrição para criar pilha, né? A restrição para eu cadastrar ela, né? Então eu posso criar uma pilha que tem menos 1 itens, ou então 0 itens, mas essa pilha não vai poder ser adicionada na pilha de produtos, porque essa é uma regra que vai vir da própria pilha de produtos, né? Então, string nome, vamos colocar aqui essa instância ponto nome é o nome. E agora é o seguinte, né? O nome também vai ser privado, a gente só cria o nome uma vez, né? Que eu saiba. Então vamos colocar aqui nossos gets da vida, né? Então a lista, pronto, pilha de aqui no caso é arraylist pilha item, né? É o tipo get pilhas
Eu vou colocar só get pilhas, porque já dá para entender, né? Return pilha de produtos, retornar o nome, né? Então, string get nome. Perceba que a compra ela nasce completamente crua, né? Depois eu que tenho que adicionar tudo que eu quero nela. String double valor total. Get, né? Get valor total. Aqui no caso, o que eu vou fazer é return valor total. No caso aqui, o que eu quero fazer é o seguinte: a gente precisa criar uma função para a gente verificar se é possível criar a pilha se é possível adicionar tal pilha, né? Então, por exemplo, aqui no caso, eu vou criar aqui depois de todos os gets aqui, vou colocar uma função boolean adicionar produto. Adicionar pilha de produto. Aí no caso a gente a gente passa uma pilha mesmo, né? Então, pilha item, pilha de produto, né? Pilha P, né? Então, eu vou colocar só P também, né? Vou colocar só P. E para a gente ver, né? Se a gente pode adicionar, a gente vai fazer o seguinte, né? For, como é que eu fiz aqui? Eu fiz pilha em, pode ser assim também, né? Pilha em itens cadastrados, né? Vou fazer desse jeito também, né? Porque é o for mais bonito, né? Então aqui no caso a gente tem que, como eu não estou dentro da classe stock, eu preciso acessar essa variável, que é essa lista. Então aqui dentro eu vou fazer uma coisa semelhante. Se p.getItem for igual a p em ic.getItem, nesse caso, quando tiver assim, né, eu vou retornar true, né, porque primeiro a gente tem que ver, né, porque, por exemplo, não adianta eu adicionar um valor que já foi adicionado antes, né, ou melhor, por exemplo, eu não preciso adicionar 0 bananas, né? Porque senão significa que ele vai ter banana nessa lista, né? Então, vamos fazer essa verificação. Se eu encontrei então esse elemento ou esse item está cadastrado dentro do estoque lá, eu vou fazer o seguinte: se p ponto, né, a primeira verificação é se essa pilha ela é regular. No caso, na própria pilha de itens, né, a gente tem aqui a quantidade tem que ser no mínimo igual a zero, mas vamos restringir mais, né? Se quantidade for menor ou igual a zero, a gente já retorna falso logo. Não tem nenhum motivo porque não adianta, né? Aqui no caso é p.quantidade. Opa, get quantidade, né? A gente não altera nada aqui que não possa, né? Tudo encapsulado. Além disso, né? Isso, ou então, se eu possuo dentro dessa pilha, se o item está cadastrado, isso aqui a gente já verificou, né? A próxima coisa que eu vou verificar é se eu posso remover do estoque, né? Então, se ao alterar quantidade ele fica bem, né? Porque eu vou atualizar o estoque com ele, né? Então, atualizar estoque ponto. No caso aqui, como o estoque é estático, essa função aqui também tem que ser estática, né? Porque senão não tem jeito. Então, estoque.atualizar estoque. Vai receber P. Isso aqui tem que retornar true, né? Porque senão, né? Se não retornar, mas no caso, como ela retorna true, eu não preciso verificar, né? Simplesmente eu vou fazer isso aqui, né? Espera aí.
Se isso aqui der certo, a gente vai continuar então. Tava certo, sim, eu ia fazer de outro jeito, mas... Então, vamos supor que no estoque tinham 5 tomates. Tomate a gente compra no quilo, né, velho? Tinha uma Coca-Cola lá, tinham 5. Eu peguei aqui, comprei e eu quero comprar uma. Não é P, é menos P, né? Porque, no caso aqui, eu preciso dar uma olhada, porque essa pilha aqui ela vai ser sempre com valor negativo, né? Todos aqui vão estar sempre com valor negativo, porque eu vou estar comprando, né? Eu vou estar comprando, e no caso, isso não é muito intuitivo, né? Agora que eu parei para pensar, né? Mas vamos deixar assim por enquanto. Então vão sobrar 4, né? Coca-Colas. Tinham 5, eu quero comprar uma, ficou 4. Se por acaso eu tentar comprar 6, aí não vai dar certo, né? Porque senão, né, a gente não tem como a gente ficar devendo. Aqui no estoque, na alterar quantidade, ele tem aqui na classe pilha item, tem que ser maior ou igual a 0, né? Então, a gente não vai ter nenhum número negativo. Se isso aqui acontecer, a gente adiciona lá, pilha de produtos, ponto, adicionar P. A gente adiciona o P, e o P, né, ele vai ser negativo, né? Se isso aqui der falso, a gente não vai fazer, né? Aqui no caso, seria return true, né? Então, vamos recapitular. Eu verifiquei se esse item possui no estoque e verifiquei se no estoque há quantidade suficiente. Apenas isso, né? Isso é óbvio, né? A quantidade é menor, então isso aqui tem que sumir, né? Isso aqui eu tenho que verificar o contrário. Isso aqui é maior que 0, né? Porque se eu quero comprar, eu obrigatoriamente vou ter uma quantidade. Se eu vou, mas aí isso já fere a própria pilha, né? Não, a gente vai fazer de outro jeito. Além de eu poder passar, melhor eu fazer o seguinte. Por que eu não passo, ao invés de passar uma pilha, eu vou passar um item, né? Um item aqui. Então, item i int quantidade, né? Int var quantidade. Porque aí, eu vou fazer o seguinte. P em C, ponto alterar quantidade. Ao invés de eu comparar com... Eu vou comparar isso aqui com o i, né? O i e o P em C, eu vou, ao invés de eu alterar, ao invés de eu acessar uma pilha, eu já uso a própria var quantidade aqui, né? Fica até com o nome de parâmetro aqui igual. Então aqui nesse caso ficou muito mais fácil, porque agora eu posso adicionar p.item, p.getItem e menos p, ou p.getQuantidade. Agora sim, porque é um inteiro. Eu estou adicionando menos P, né? Então, tudo bem aqui nesse caso eu fazer isso, né? Porque aqui não há nenhuma... Aqui, na alterar quantidade, a única coisa que eu preciso que ela seja maior ou igual a 0, né? Mas o var quantidade não precisa ser, ele pode ser negativo, né? E nesse caso ele será, né? Eu estou tirando do meu estoque. Então, isso aqui foi uma medida muito interessante que a gente acabou de fazer aqui. E agora, se isso aqui não aconteceu, né? Se isso aqui não aconteceu, a gente retorna false, né? Então agora a pilha de produto vai ter pilhas com quantidades positivas, como deve ser. Agora, se isso aqui nem aconteceu, a gente já retorna falso logo de cara, né? Se dentro do for... Não aqui, rapaz. A gente, aqui fora, né? Tentei, não consegui, a gente já retorna falso. Basicamente, o que eu tenho que verificar é isso, né? Se essa verificação, eu tenho quase certeza que isso aqui pode ser feito, né? Então tá, adicionar pilha produto e o valor total, né? O valor total, ele vai ser acrescido cada vez que eu faço essa função aqui. Então, o valor total
valor total mais, aqui no caso, mais p.getQuantidade vezes p.get. Mas aqui eu posso usar logo o valor total da pilha, né? Porque a pilha, tá vendo? Eu falei isso, né? Quando eu ia criar a pilha, eu ia criar o valor total da pilha, né? Para a gente não precisar ficar calculando esse valor toda hora. Então, vamos voltar lá para o nosso arquivo de teste, né? O main, para a gente ver se a gente está conseguindo fazer. Então, criei 2 itens, e aqui no caso eu vou fazer o seguinte: estoque, ponto, atualizar estoque, o I2 eu vou colocar 10. Ou seja, agora eu vou comprar I2. Quando eu comprar I2, né, eu vou então criar uma compra C é igual a new compra. O nome da compra vai ser Epaminondas. C ponto adicionar uma pilha produto. Vou colocar aqui new pilha item I2 4. E aí a gente vai debugar para eu ter certeza que aqui na estoque eu estou conseguindo fazer tudo certinho, né? Então aqui eu vou colocar aqui um ponto aqui para a gente poder rodar isso aqui. E também na classe pilha item, na classe compra, eu vou colocar uma função aqui para a gente ver se esse processo que eu criei está funcionando tudo certo, né? Porque já é uma coisa mais complexa, né? Eu não vou ficar aqui printando. Apesar de eu nunca ter usado o debug publicamente, né? Então, eu não preciso nem colocar ponto aqui. Então, beleza, né? Ele deu um problema aqui, mas no caso é porque a variável, eu não usei a variável 1. Aqui a gente está dentro da função itens cadastrados, né? No caso, eu estou adicionando ali, né? Então, eu atualizei estoque, né? No caso, eu cadastrei a compra, vamos criar o produto. Então, aqui ele está verificando, aí ó, deu certo, então ele achou o nome I2, né? Era o que? Era maçã? Ou era tomate? Era alguma coisa assim. Ele viu se era menor do que 0, não. Atualizar estoque. Quando eu coloco a setinha para baixo, ele vê aqui se ele mostra a função certinho, né? Então, lá dentro, né? Então, menos 4, ele achou o valor, tentou de novo, achou. Então, agora ele vai tentar alterar a quantidade. Ele vai tentar adicionar 10, né? No caso aqui, essa pilha tem 10. Ele vai ver se 10 mais menos 4 é maior que 0. É maior ou igual a 0. Que no caso é 6, então é sim, né? Então aqui, ele viu, não, return true, né? Então agora, a pilha está com o valor de 6, né? Ele fez a subtração, retornou true. E aqui no caso, então, ele vai adicionar na pilha de produtos o P, ele vai retornar true. Na verdade, aqui eu tenho que... Aqui, ó, o valor total não vai ser atualizado porque ele já retornou true aqui, né? Então, eu vou tirar o return true daqui. Eu coloquei até um return false aqui, não sei porquê, né? Mas basicamente ia dar certo, né? Vamos só printar aqui. Depois eu vou criar umas funções para a gente poder printar as coisas aqui, né? Porque por enquanto eu estou tendo que verificar tudo o debug. Então, printout.ln c.get valor total. É um inteiro, né? É um double esse valor aqui no caso, né? Opa, deu 0.0. Vamos só ver o que aconteceu lá, né? Vou tentar esse o debug. Valor total, p.get valor total. Ele não passou por aqui. Tentou rodar aqui. Vamos colocar um ponto aqui. Tirar daqui. Tirar do... Era para ele ter ido lá ver, hein? Ou até porque na pilha eu não estou cadastrando, né? Aqui no caso, eu não estou cadastrando, né? O valor total, né? Olha só que coisa. Valor total é igual a valor total mais... valor total ele começa com... Vamos pensar, né?
Quando eu acabo de criar a pilha, ele é 0, né? No caso, ele é 0, só que eu tenho que... Ele é 0. Então aqui eu vou colocar aqui que ele é item.getPreço vezes quantidade, né? Então, beleza, isso aqui é a premissa. E aqui no caso, depois de eu executar essa função, o valor total, olha só, né? Como as coisas são. O valor total vai ser essa mesma compra, só que eu vou atualizar, né? Eu vou atualizar tudo aqui, né? Porque o valor de quantidade ele mudou. Aqui na classe compra, a ideia é a mesma, né? Quando eu crio a compra, o valor total dela é 0, né? Então, vamos pensar aqui. Vamos ver se agora continua dando 0, né? 12, né? Até 3 eu comprei 4, então o valor total da compra por enquanto é 12. Então, tá dando certo o que eu queria fazer aqui, né? Os códigos padrão. Mas antes a gente vai ter uma segunda parte nesse vídeo, né? Para a gente poder criar essas funções de print, alterar o diagrama ali.